Olá, estamos começando mais uma teleconferência, mais um programa do projeto Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento, desenvolvido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. É um espaço para que todos os alunos envolvidos com as atividades do Departamento de Ciências de Administração, em quaisquer modalidades, presencial ou à distância, consigam acrescentar atividades complementares à sua formação para superar os crescentes desafios na área de atuação dos profissionais do campo da administração. Queremos hoje saudar especialmente aos alunos que participam do Programa Nacional de Administração Pública, cujas atividades do curso começaram no último dia 16 de novembro. Então, vocês que são alunos desse programa, desse projeto, prazer tê-los participando aqui conosco. Bem, o tema desta teleconferência de hoje, deste programa, são as tendências da administração pública. Para conversar conosco aqui no estúdio sobre este assunto, já está aqui comigo o professor Espiridião Amielo Filho, ele que é professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1975. Faz tempo. É mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e agora doutorando também pela Universidade Federal de Santa Catarina junto ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. O professor Espiridião tem uma larga trajetória na vida pública, na administração pública, já foi governador do estado de Santa Catarina, prefeito da capital, Florianópolis, já foi senador da República, portanto é uma pessoa com uma larga experiência nesta área da administração pública, que é o tema da nossa conversa, o tema desta teleconferência. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para poder oferecer essa oportunidade de explicitar mais detalhes dessa área que o senhor conhece com tanta propriedade. Olha, é uma alegria dupla. Em primeiro lugar, poder cumprimentar os alunos, aqueles que devem avaliar e se aproveitar daquilo que a gente puder trazer de bom nesta oportunidade. Também é uma alegria por revê-lo. Nós também já nos conhecemos há quase tanto tempo quanto eu tenho de magistério. E o tema sobre o qual nós vamos falar é um tema fascinante e desgastante, né? É desgastante porque muitos têm até dificuldade de acreditar que a administração pública tenha tendências e possa produzir bons resultados. E ao mesmo tempo é fascinante porque ela tem caminhos. E estes caminhos, pelo menos nós pensamos, esses caminhos estão nos levando a um bom destino. Um destino que pode tornar a administração mais eficaz, com melhores resultados, e estes resultados podem ser medidos. Muito bem. Está aí essa saudação inicial do professor Espiridião Amielo Filho. E agora, antes da gente começar a entrar propriamente no tema, tendências da administração pública, e eu já adianto para vocês que o assunto é de fato fascinante, a apresentação que o professor fará aqui é muito rica, muito detalhada, inovadora, eu diria, mas antes da gente conhecer com detalhes a aula do professor Espiridião Amielo Filho, nós vamos assistir uma rápida reportagem que situa um pouco o que afinal é a administração pública, em que setores ela atua, quais são as demandas e os desafios que ela cada vez mais cria para a sociedade responder. Vamos ver. Cuidar de uma cidade, de um estado ou de um país não é tarefa fácil, principalmente no caso de um país grande e populoso como o Brasil. Para garantir o funcionamento de todas as estruturas públicas e assegurar o bem-estar da população, é preciso muito trabalho e muitas pessoas. A administração pública inclui todas as atividades do Estado voltadas para a organização da sociedade. Os órgãos da administração pública são responsáveis pelo acesso das pessoas à educação, à cultura, à saúde e à segurança. A prestação de serviço público está ligada a diversos órgãos e a diversos agentes. No caso da chamada administração direta, estão os órgãos ligados diretamente ao poder central do Estado, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e também aos ministérios e secretarias. Já a administração indireta é composta por entidades criadas para realizar atividades do governo de forma descentralizada.
o Estado transfere o direito de realizar algumas de suas funções para outras pessoas jurídicas. Essa concessão deve ser feita através de licitações que permitam o uso adequado dos recursos públicos. As principais entidades da administração indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As autarquias são órgãos sem fins lucrativos, criados por leis específicas e exercem atividades típicas da gestão administrativa ou financeira. Exemplos de autarquias são o INSS e a Embratur. Fundações públicas não possuem fins lucrativos e exercem atividades que não são típicas do Estado, como pesquisas e assistência social e educacional. Como exemplo, temos o IBGE e as fundações de universidades federais. Empresas públicas exercem atividades econômicas ou atividades que o Estado é obrigado a exercer. Ao contrário das autarquias e das fundações públicas, as empresas públicas podem ter lucro. Os Correios e a Caixa Econômica Federal são exemplos de empresas públicas. Sociedades de economia mista são criadas a partir de autorização legislativa e podem exercer atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. O capital dessas sociedades pertence 50% mais uma ação ordinária do Estado. Exemplos desse tipo de sociedade são a Petrobras e o Banco do Brasil. Uma figura central no cenário da administração pública é o administrador ou funcionário público. A rotina desse profissional está repleta de desafios, mas atualmente seu trabalho não está restrito a escritórios, carimbos e papéis na mesa. Entender o país no qual trabalha e saber resolver problemas complexos são apenas algumas das qualidades essenciais do administrador público. Nem sempre, a carreira desse profissional está totalmente ligada ao Estado. Além dos profissionais contratados por meio de concursos públicos, muitas empresas demandam por pessoal capacitado para pensar em problemas sociais. É o caso de ONGs, entidades de classe e empresas que contam com programas de responsabilidade social. No cenário atual, problemas que antes eram do Estado passam agora a ser também da sociedade. Esses desafios exigem administradores públicos mais criativos, capazes de trabalhar em grupo e que conheçam bem como as dificuldades podem ser superadas, sempre em prol da sociedade. Muito bem, podemos acompanhar aí uma pequena radiografia do que é a administração pública e nessa parte final o destaque para o papel do administrador para aquilo que parece-nos se apresenta no futuro do curto prazo aí. Quais são as finais, professor Esperidião Amin, ou quais são, afinal, as tendências da administração pública? Pois é, eu vou me socorrer naturalmente de um roteiro que está apresentado com uma sucessão de slides e eu vou pedir para apresentar o primeiro porque eu não faço uma afirmação, né? Eu não digo que estas que nós vamos apreciar agora são as tendências. Eu faço pelo menos, humilde ponto de interrogação. Quer dizer, eu acho que essas são as tendências. E eu queria que os slides seguintes fossem apresentados, porque exatamente na parte final do que a Camila falou, quando ela fala em ONGs, e, enfim, organização da sociedade que o administrador deve considerar, isto é uma das tendências da administração pública. Vamos para o próximo, então. Se puder me ajudar. Primeiro, como todos nós falamos de administração, qual é a diferença fundamental entre administração privada e pública? Eu trouxe uma frase. Na administração privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe, enquanto que na administração pública você só pode fazer e só deve fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Podemos ir adiante? Eu não vou fazer uma viagem completa, mas nós temos antecedentes que devem ser considerados antes de falar das tendências. O primeiro é o patrimonialismo. Quem assistiu ao filme, não sei se você assistiu Gangues de Nova York. Sim. No Gangues de Nova York aparecia a figura do prefeito, Boss Tweed, que era o patrono do patrimonialismo. Então, se voltar para o slide, você vai ver, eu fiz uma ilustração provocativa. O público é privado e o privado é público. Ou seja, mistura. Isso era o patrimonialismo. O passo seguinte, ou seja, a evolução da sociedade nos levou à burocracia,
que, como dizia o Guerreiro Ramos, ela não é boa nem ruim, ela foi uma evolução. Quais são as grandes conquistas da burocracia? A impessoalidade, os critérios claros, gerais, escritos, a carreira e a meritocracia, ou seja, você promove de acordo com o bom desempenho. Quais foram os problemas que a burocracia não pôde resolver? Os processos, ou seja, a forma de fazer, prevalecendo sobre os objetivos. E a dificuldade de avaliar se eu cheguei ao final ou não cheguei ao final, se eu cheguei ao bom resultado ou não. Podemos dar um passo seguinte também? O foco da nova tendência da administração é considerar as pessoas, ou seja, ter estímulos, promover a carreira, desenvolver a confiança, fazer crescer a motivação, sem esquecer dos resultados. Ter a eficiência, ou seja, o bom processo, respeitar a lei, cada vez mais complexa, ter o cuidado dos prazos, que são sempre o nosso drama, né? E chegar à eficácia, ou seja, ao bom resultado. E o futuro da administração é poder mensurar o resultado e ter esses resultados comparados ao longo do tempo. Por isto, pedindo socorro aí ao slide, ao próximo, nós vamos buscar, né, historicamente, algumas lideranças, né? Confúcio, Jesus, até os atuais, né? Obama, Lula. Eu mencionei ali o Hitler, o Ford e o Nano Tata, porque estes se destacaram não pelo que fizeram e mais divulgado. O Hitler pelo Volkswagen, o Ford pelo modelo T e pelo modelo A, pela massificação do automóvel, pela quintuplicação da renda do trabalhador, e o Nano Tata, o Nano que é o carro do Tata, milionário e empresário indiano, que lançou o carro de $2.500, que é um paradigma para eles, pode não ser o desejável para nós. Então, essas lideranças inspiram modelos de gestão também, porque nós temos as pessoas, as lideranças e temos o que está surgindo, que também é uma tendência. Por favor, se puder nos socorrer aí. Há uma avaliação uma avaliação que deve ser feita por todos nós. A criança diz, os adultos pensam, eu primeiro. Ou seja, sempre que você participar de um grupo, não se esqueça de que cada membro do grupo quer ser considerado em primeiro lugar, mesmo que não diga. Vamos adiante? Esse eu primeiro vem lá do James Hunter, como se tornar um líder servidor. Eu acho que são muito atuais, aí já ingressando nos problemas da gestão pública, os 7 pecados capitais a que se referia o Gandhi. Faz mais de 70 anos, quase 80 anos que ele escreveu isso, e todos os pecados são atuais. Política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, educação sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e religião sem sacrifício. Isto faz parte da sociedade e repercute diretamente nas formas de gestão pública tradicionais ou aquelas que se deseja que sejam as novas tendências. Deixa eu aproveitar para interromper um pouquinho esse processo, só para entender. Até agora, nós passamos ali por várias dessas definições, conceitos ou formulações, elas são absolutamente interdisciplinares, né? Até agora, nada do que foi apresentado foi exclusivo da gestão pública, com a cara do Estado, enfim. A não ser ali burocracia. Sim, mas aquilo do ponto de vista histórico, de um contexto histórico do Estado. Mas Gandhi entrou por ali, outras lideranças que são lideranças do setor produtivo, privado hoje. Quer dizer, não dá mais para imaginar a estrutura de uma gestão pública rigorosamente dentro dos parâmetros do organograma do Estado. Pelo contrário, cada vez mais impressionadas, como disse a Camila, como lembrou a Camila no final da sua reportagem, portanto, o triunfo do jornalismo, como ela lembrou, sem ter combinado comigo, o administrador que não perceber essa grande transformação social, só a transformação tecnológica já chega, né? Vamos adiante, então? Por isso, você vê que você parece até que tinha assistido, né? Criação coletiva. Isso é o grande desafio da gestão e isto exige multi e transdisciplinaridade.
Se há alguma coisa que eu estou conseguindo aprender e absorver no curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento que eu estou fazendo, como bom aluno que sou, com frequência exemplar, modéstia à parte, a aplicação eu não sei, mas comportamento dessa. É a a trans e a multidisciplinaridade. Vamos adiante. Por favor, voltando para o anterior ainda. Por quê? Porque as soluções são complexas. E a teoria das decisões em matéria de política pública exige que se tenha a humildade de reconhecer a necessidade de criação coletiva. Isso é muito importante. Olha bem, fazendo um contraponto com os líderes. Aqueles líderes pareciam ser autossuficientes, né? Pois é. Pois é. O líder do futuro não é o Bill Gates. O líder do futuro é aquele que é capaz de participar de uma criação coletiva. Vamos adiante. Quais são as exigências básicas, então? Paciência, humildade, capacidade de perdoar, e o Gandhi foi um grande exemplo disso, honestidade, compromisso, muito mais exemplo do que palavras, qualidade e natureza dos objetivos, ou seja, eu não posso impor um objetivo. As pessoas que participam, a sociedade à qual se destinam os objetivos na administração pública, tem que evoluir junto com a busca desses objetivos. E, finalmente, se permite, que é o comportamento na hora da crise, que aí é a hora da verdade, né? Vamos adiante. O estilo atual e o déficit que existe na gestão pública e na gestão privada pode ser resumido nisso aqui. Primeiro, hoje, a lealdade institucional, a confiança e o conhecimento das mudanças que estão acontecendo. Eu sei o que está vendo aqui. Qual é a mudança que está acontecendo? O advento das consultorias externas, né, invasivas ou não invasivas, e a percepção de que as mudanças são necessárias, isso afeta aquele lado da balança que são as pessoas. É impossível administrar sem que as pessoas participem conscientemente da construção disso. Eu trouxe um exemplo, o próximo. Esses desafios, quer dizer, você tem que compreender a complexidade, né? Em termos de administração privada, as expressões são stakeholders, shareholders, ou seja, os meus acionistas. Na gestão pública também. O meu maior acionista é o cidadão, é a coletividade, né? A grande preocupação com a sustentabilidade. Sobre todos os seus aspectos? Sobre todos os seus aspectos. E aí, eu só queria trazer uma informação. Como nós estávamos falando sobre que nós devemos estudar sempre, a minha proposta de tese como doutorando no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento é gestão pública por indicadores de sustentabilidade com a utilização de um observatório urbano, ou seja, um fiscal realmente independente. Então você imagina você com o seu doutorado em mídia cuidando do acompanhamento, da transparência, da gestão pública com tudo isso que a tecnologia hoje nos oferece, em termos de governo eletrônico, em termos dos objetivos que nós vamos aqui tentar traçar. Pode ser o próximo. Esses desafios, né, que eu quero salientar nesse momento são a empresa social. O capitalismo não vai poder voltar a ser o que era antes da crise financeira, que foi abordada aqui pelo professor Pedro Moreira Filho, nosso colega lá do Departamento de Administração. Eu vou focalizar aqui um termo que é a ISO 26000, que é uma ISO em fabricação. Ela está sendo gerada ainda. E o último tópico deste slide, que é a geração de oportunidades. Nenhum governo pode se considerar realizando uma boa gestão se ele não propiciar oportunidades de desenvolvimento, especialmente pela educação, para a sociedade. Podemos ir adiante, Aline? 5 iniciativas fundamentais para a gestão pública. Primeiro, democratizar a economia.
Qual foi o grande problema da crise financeira? Poucos entendiam o que estava acontecendo. E isso também é ensinamento do Muhammad Yunus, né? O banqueiro dos pobres, o Prêmio Nobel da Paz de 2006, da paz, baseado na economia. Quer dizer, muita gente me pergunta, mas ele é Prêmio Nobel da Economia, né? Não, ele é Prêmio Nobel da Paz. O microcrédito, ou seja, acreditar que as pessoas possam ter sucesso, gera paz. Não gera só lucro. E depois a gente vai ver, eu estou adiantando algumas coisas que eu vi, alguns indicadores que sequer se pensava algum tempo atrás, né? Mas vamos deixar para a hora dos indicadores. Para onde é que vai caminhando a gestão, então? A gestão pública vai caminhando, vamos ver esses 5... Né? Primeiro, ter um projeto nacional, que é necessariamente um projeto econômico. Apostar na educação, que deve compreender valores. Olha lá o Gandhi. Educação. 70 anos atrás. Princípios. Valores mais capacidade. Agora, com avaliação. Você vê o que nós caminhamos recentemente? Olha aí o ENAD, olha aí o Enem, né? Olha o ranqueamento dos cursos das universidades. Eles vieram para ficar. Ou seja, você passa a ter um indicador, um índice. E esse índice passa a valer no mercado. E mais, ele orienta ajustes, correções de rumo, enfim, que você os persegue. Exatamente. São objetivos que você vai perseguindo. Claro que nós vamos ver que um indicador não pode ser uma coisa do cientista apenas. Nós vamos ver o que o indicador deve ter. Então, se voltarmos para o slide, um Estado capaz disso e realmente fazer com que a política consiga não se libertar integralmente, mas pelo menos atenuar o fator corrupção. Não vou entrar no detalhe aí do ranking que saiu na semana passada, né, que nos coloca em 75º lugar, não sei se o critério é justo ou injusto, mas diminuir, o ideal seria erradicar a corrupção no método de gestão pública é fundamental. E combatê-la com instrumentos eficazes é muito importante. Vamos adiante. De todos os consultores antigos, eu costumo dizer o mais antigo e mais eficaz é o Confúcio. Consultor. Consultor de administração. O discípulo dele perguntou, o que é preciso para ter um bom governo? 3 coisas. Alimentos, ou seja, provisão, defesas, e o povo tem que confiar nele. Bom, o que eu posso dispensar primeiro? A defesa. Se tiver que dispensar mais a provisão, porque nós vamos morrer mesmo. Sem defesa? Agora, sem confiança nós não vivemos um dia. Portanto, o essencial para a liderança, para o governo, isso também vale para a gestão privada, mas vale principalmente para a gestão pública, é confiança. Isso é um bem imperdível, para não dizer imexível. Podemos ir adiante? Então, agora vamos chegar nos indicadores. Para onde é que vai? A gestão pública, por causa desta grande complexidade, tem que caminhar para ser gestão pública baseada e à busca de índice de indicadores. Por quê? No livro Reinventando o Governo, do Osborne e do Gebler, está lá. Se os resultados não forem avaliados, não há como distinguir sucesso de insucesso. Então vamos para os indicadores. O que são os indicadores? Existem centenas de conceitos. Né? O professor Aran, que é meu professor aqui no EGC, o professor Hans Mitchell Van Bellen, que foi meu professor na graduação, no mestrado, e este que eu estou trazendo, que é também muito oportuno. Indicadores são dados ou informações numéricas, ou seja, tem um número. Enem tem um número. ENAD tem um número. Classificação do curso de jornalismo tem um número. Se é perfeito ou imperfeito, nós vamos tratar depois. Que quantificam as entradas, ou seja, o que entrou, qual foi o recurso, qual foi o insumo, e as saídas, ou seja, os produtos, o desempenho. Como é que está a organização como um todo? Para que eles existem? São utilizados para acompanhar e, como você falou, melhorar os resultados ao longo do tempo. Então, eles têm que ter uma certa constância. Vamos ver quais são essas características fundamentais, por favor. Propriedades.
eu não vou poder abordar cada uma delas por uma questão de tempo, mas os nossos espectadores que quiserem se aprofundar terão a possibilidade de, este slide aqui, dar uma aula. Né? Indicadores. Quais são as propriedades de um indicador? Primeiro, eles têm que ser relevantes. Eu não posso fazer uma coisa abstrata, que não interessa para a sociedade. Eu não posso ter um indicador, por exemplo, de saúde, que não traduza uma necessidade para a saúde pública. Então, por isso a importância, por exemplo, da taxa de mortalidade infantil. Não adianta saber se o prefeito, o governador, o presidente trata bem as crianças. Eu quero saber como é que está a taxa de mortalidade infantil naquela cidade, naquele bairro, naquele estado, em comparação com outros. Então ele tem que ter relevância, ele tem que ter a variabilidade, né? Não é uma coisa fixa. Tem que ter a univocidade, ou seja, ele tem que traduzir um aspecto único, claro, de uma realidade. Tem que ser padronizado, por isso é muito importante o papel que a ONU tem nessa padronização. Tem que ser rastreável, ou seja, eu tenho que saber onde é que ele foi buscado, de onde é que ele vem, até para aferir a sua validade, a sua confiabilidade. A confiança de novo aí. A cobertura, ele cobre, se ele tem a sensibilidade para medir uma realidade. Se ele é transparente, e aí 3 coisas importantes. Comunicabilidade. Dá para entender? Eu posso traduzir isso? Então, o que é taxa de mortalidade infantil? Periodicidade, eu tenho que ter a capacidade de capturar esse dado. Aí vem a engenharia, a gestão do conhecimento e comparabilidade. Não adianta nada se eu tiver um belo indicador que eu não puder comparar com nenhum outro. Então, essas são algumas das características dos indicadores que a gestão pública deve adotar. Agora, sempre enxergando como um indicador. Sim, um resultado. Um resultado, algo que vai determinar, daí decorrerão, evidentemente, ações, políticas para corrigir, para analisar por quê. Então, por exemplo, ele é o passo inicial. Se eu não radiografar, se eu não conhecer, se eu não conseguir atender aquelas condições e características, eu não tenho por onde começar. E eu não saberei avaliar se há um caso de sucesso ou um caso de insucesso. Como diz o Osborne, se eu não puder medir, eu não saberei se é bem ou mal sucedido. Vamos adiante, então? Ou seja, na gestão pública, eu tenho que ter pessoas capazes, motivadas, com objetivos coletivos, ou seja, uma equipe, né, e resultados que sejam objetivos, numéricos, né, que sejam traduzidos através de indicadores e de índices. Então, conjugar pessoas motivadas, que têm neste objetivo também o seu objetivo, e, ao mesmo tempo, ver a sociedade percebendo que é importante avaliar os seus governantes por esses indicadores, isso é o que pode representar uma evolução satisfatória para a administração pública. Gestão pública por indicadores, ou seja, números, resultados objetivos que traduzam resultados que sejam perseguidos pelo servidor público, pelos agentes públicos e possam, então, ensejar o desenvolvimento de uma política pública. Vamos tentar passar. Aí vem a grande confusão que eu quero produzir, né? Eu vim aqui para confundir também. Este gráfico que eu vou agora procurar mostrar, este aqui é a síntese. Nós estamos na época do Twitter, né? Uhum. Isso aqui eu teria que reduzir para um Twitter, 140 caracteres, e aí eu ganharia o Prêmio Nobel de Comunicação. Vamos tentar examinar o detalhe dele. Nem que para isso temos que criá-lo. Né? Temos que criá-lo. E, aliás, vamos ter que criá-lo. Né? Gestão pública por indicadores de sustentabilidade com utilização de um observatório. Então, você tem a sociedade, o legislativo, o judiciário, os órgãos do executivo, estes formulando políticas públicas, tanto o legislativo, o judiciário, quanto os órgãos do executivo, a sustentabilidade te concedendo indicadores que se desdobram. Em perspectiva, agora podemos passar para segundo terço dele, não é a segunda metade. Né? A segunda metade Então vem um modelo de gestão, onde você tem perspectivas, a sociedade, os indicadores de sustentabilidade. Então vamos adiante.
próximo terço, o último terço. Você tem que ter auditorias que representem realmente a capacidade de fiscalizar, as ações e os agentes, o engajamento, a motivação desses agentes, a aferição do desempenho, ou seja, você tem que ter um termômetro que te dê a temperatura naquele momento e possa comparar com a temperatura ideal. E se não chegou à temperatura, vamos imaginar, o antitérmico não funcionou, por que não funcionou? A febre baixou, não baixou, deveria ter baixado. Então, os resultados têm que ser aferidos, como diz ali. Coletiva e individualmente. Coletiva. Para quê? Para que haja, afinal, correção ou recompensa. Correção para não dizer punição. Eu acho que primeiro você tem que tentar corrigir. Por que não deu certo? E recompensa para o caso do êxito. Agora, vamos para o próximo. Eu vou oferecer para os nossos alunos, a nossos companheiros de jornada, a nossos companheiros de viagem, né? Vou oferecer um site www.compendiosustentabilidade.com.br que tem 25 conjuntos de indicadores já utilizados mundo afora. E selecionamos 3. Vamos lá. O 3. O Gross Happiness. Gross Happiness. National, não é? Gross National Happiness. Ou seja, é o índice índice de felicidade nacional bruta. Para fins de acompanhamento está um pouco... Ou seja, isso aí é um exemplo de um conjunto desses indicadores. E o segundo exemplo, que é o 21, o Índice de Saúde Social. Isso, ISH. Que pode ser acessado, já tem um relatório de 2008 do Índice de Saúde Social, que é produzido nos Estados Unidos, que permite comparar a evolução da gestão pública sobre indicadores do que o Miringoff chamava de saúde social, que significa renda, significa saúde, qualidade da educação, meio ambiente, reuso da água, etc. Agora, indicadores atualíssimos. A proposta não é detalhá-los aqui, mas vamos falar um pouquinho mais desse primeiro, que é o FIB. FIB. Felicidade Interna Bruta. Como é que é essa? Eu gostaria muito... Porque aparentemente pode parecer até uma brincadeira, uma felicidade interna bruta comparada com o produto interno bruto, mas afinal de contas, o que isso reflete? Quais são os elementos que compõem esse indicador? Eu puxei este porque esse é mais curioso, né? Claro. Naturalmente nós temos ali indicadores do IBGE sobre sustentabilidade, reuso da água, condições de tratamento de esgoto sanitário, mas esse aí, porque é um país que nós não conhecemos. Esse é o que se chama terras altas. O Butão, que é o país onde foi produzido este índice, que hoje tem fiscais de vários países. Tem reconhecimento como indicador. Tem fiscais do mundo inteiro. Ele é uma maneira de aferir, não o produto interno bruto, mas o índice de saúde, de união das famílias. E eu disse terras altas porque, na média, mais ou menos a média de altitude desse país é 7 mil metros. Ou seja, a Bolívia, que a gente tem medo de jogar futebol lá, a Bolívia é intermediária, 7 mil metros de altitude. Fica lá na região do Himalaia. Esse país tem a metade do tamanho do estado de Santa Catarina, 47 mil quilômetros quadrados, menos de 2 milhões de habitantes. E, só para ter uma noção, o chefe da família não é necessariamente o homem, pode ser a mãe. Pode ser a mulher. É aquele que tiver mais estima dos integrantes da família. Ou seja, o chefe da família é eleito pelos integrantes da família, que se mantém unida, que tem que ter... O que afere aí? Se o sujeito teve doenças ou não teve doenças. Não ter doenças faz parte da felicidade. Então é uma tentativa de sofisticar o que se chama felicidade, que já é uma expressão bastante sofisticada. E o segundo que nós falávamos rapidamente, só para... O índice de saúde social é já um critério mais objetivo. O relatório de 2008 dos Estados Unidos é muito interessante, porque mostra pela comparabilidade e pela periodicidade, por exemplo, a situação da Califórnia, em matéria de taxa de mortalidade infantil.
Não é o primeiro, é o estado mais rico, mas não é o estado que tem o menor índice de mortalidade infantil. Pelo contrário, está na casa do 34 e melhorou. Estava em 42º dos 50 estados americanos. Ou seja, o governador da Califórnia deve fazer um grande esforço através dos seus órgãos de saúde, tanto do estado quanto do município, quanto do país, do que couber, para melhorar esse índice, que é um resultado objetivo e relevante para a sociedade, no caso do maior estado dos Estados Unidos. O mesmo vale para o nosso município, vale para o nosso estado, comparando desde o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, a outros, para saber não apenas como estamos, mas como estamos evoluindo. Até onde podemos chegar. Ou seja, não, e se a nossa velocidade de aprimoramento, de melhores resultados, é melhor, maior ou menor do que a do vizinho. Porque isso é que vai testar, não apenas chegar a um bom lugar, mas eu continuo melhorando, ou estou sendo ultrapassado por outra prática. Acho que a gestão pública por indicadores vai permitir, quando disseminada e absorvida pela sociedade, construída pela sociedade também, aprimorar os métodos de gestão. Podemos ir adiante. Vamos seguindo lá no próximo slide. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para algo que não existe ainda, está sendo criada. A ISO 26000 é um conjunto de regras que estão sendo construídas por países diferentes, Suécia, Brasil, por várias inteligências, que deve ser constituída no futuro da responsabilidade social e ambiental. Você lembra que a Camila abordou? O administrador tem que estar pronto a compreender quais são as suas responsabilidades sociais e ambientais. Então vamos só fazer uma breve viagem. Podemos passar para o seguinte: governança organizacional. Então, ver os fatores que a constituem: comando, legitimidade, conduta justa e ética, responsabilidade, transparência, desempenho. Quando eu falo desempenho, resultado. Direitos humanos. Podemos passar para os seguintes: práticas de trabalho, meio ambiente. Então, vamos lá: uso sustentável da terra, uso sustentável de recursos, conservação e restauração de ecossistemas e natureza, prevenção da poluição, mudanças climáticas, energia e água. Temas mais do que atuais. Seguramente. Para que o gestor público impressione a sociedade e seja por ela impressionado e pressionado. É muito importante. A administração pública sem pressão popular não existe. Talvez em alguma ditadura. Né? Mas na democracia, que todos nós queremos ver aperfeiçoada, é a pressão social que faz com que essas práticas possam ser aprimoradas. Então, podemos prosseguir ali? E mais, questões relativas ao cidadão, na ISO, que tem uma escrita privada, né, da administração privada, se fala em consumidor. Práticas leais de operação, que são as práticas que não comprometem, né, no caso da administração privada, os teus fornecedores, os teus clientes, e que devem representar a qualidade do serviço. Você, tanto como professor quanto como repórter, quantas vezes você foi fiscalizar a qualidade de um serviço público e quantas vezes se decepcionou? Ou seja, isto aí é um chamamento à qualidade do serviço público realmente oferecido. Como é uma norma que não está pronta e ela não vai pretender certificar, ela vai ser muito impressionada pela experiência da Conferência de Copenhague, que começa agora dia 7 de dezembro. Vai valer para empresas e vai valer para governos. Por exemplo, na legislação de sustentabilidade. Reuso da água. A legislação municipal, legislação nacional, essa legislação vai nos forçar a ter respostas que têm que ser medidas, aferidas a respeito desse assunto. Podemos concluir ali. E, finalmente, desenvolvimento social, que significa envolvimento, ou seja, participação da comunidade,
contribuição para o desenvolvimento social, contribuição para o desenvolvimento econômico. Isso tudo, relembrando o que a Camila falou, com uma participação cada vez maior das ONGs. Vamos adiante? Então, o fundamento dessa responsabilidade é a percepção dos impactos do que nós fazemos em termos de sociedade, ou seja, a responsabilidade social e ambiental do que nós fazemos. Podemos ir adiante. Finalmente, eu acho que a gestão pública, que caminha para ser gerida por indicadores, tem algumas coisas universais que ela deve perseguir. E a primeira é a educação. Tem que ser universal. Nós não qualificaremos as pessoas se não tivermos, tanto em relação ao professor, quanto ao sistema de ensino, quanto à escola, quanto ao aluno e à sua família, a tese da universalidade com qualidade. Aquilo que foi dito anteriormente. Valores e resultados. Ou seja, uma educação com valores e com resultados que possam ser aferidos. Eu mencionei aqui alguns. Eu não sei quais seriam os resultados que, num curso de jornalismo, você sabe melhor do que eu, mas é forçoso. É fundamental. Nós não teremos evolução do sistema educacional sem um aperfeiçoamento dos métodos de aferição. Podemos ir adiante? A sanidade ambiental. A oportunidade empresarial. Então, veja lá, Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, o futuro é a empresa social, a crise financeira nos mostrou que só a esperteza do capitalismo e do resultado imediato não é um porto seguro, não é um bom destino. A saúde, e a saúde cada vez mais complexa, porque nós estamos vivendo mais. A longevidade é um fenômeno por todos nós conhecido. E junto com a melhor idade, né, também surgem doenças, enfermidades, debilidades muito complexas. Né? Osteoporose na mulher, próstata, problema de próstata no homem, né? Mal de Alzheimer, Parkinson, ou seja, sem falar nas que matam mesmo, que é o câncer, o problema cardíaco, exigindo o quê? Políticas preventivas, políticas e medidas preventivas. Vivemos mais tempo, mas precisamos viver com melhor qualidade de vida. Com qualidade de vida. Para isso precisa prevenção. Então você vê que o homem lá do Butão, quando falou em índice de felicidade, preocupando-se com a qualidade de vida e da saúde, não estava delirando. Quem estava delirando, provavelmente, éramos nós que criamos o produto interno bruto para medir, para nos medir. E ele está pensando na felicidade. Não precisa ser rico para ser feliz. Não. Além disso, eles têm outros valores, né? É um país baseado, não sei se religião ou filosofia, eu prefiro dizer filosofia budista. Então, são outros valores. Nem vou dizer que são melhores ou piores do que os nossos, mas são outros. Agora, aprender com eles não é demais, é útil. Podemos seguir. Justiça tributária. Nós sabemos que o nosso sistema tributário penaliza o salário, né, pela via do imposto indireto. Então, isso é um objetivo que a administração pública tem que perseguir. Tem que forçar o político, tem que forçar o consumidor, tem que forçar os diversos níveis de governo, porque sempre que se fala em reforma tributária, todos concordam. O governador quer mais dinheiro para ele, o prefeito quer mais dinheiro para a prefeitura, o presidente idem e o consumidor, obviamente, quer pagar menos. E o empresário quer pagar menos também. Então, chegar à justiça tributária vai exigir a fixação de objetivos, de indicadores que possam ser aferidos. Podemos prosseguir? Segurança inteligente. Não sei se você se lembra, no ano 2000, quando nós instalamos as primeiras câmeras de vigilância eletrônica na Praça 15 de Novembro, setores da OAB quiseram processar o governador da época, porque aquilo era invasão de privacidade.
Você vê? Hoje o maior pedido que se faz é para colocar mais câmeras de vigilância. Então você vê como evoluiu em 9 anos o conceito, né, a avaliação daquela espiã. A cultura mesmo. A insegurança também, né? Exatamente. Como é que dizia? Nós tivemos um governador do estado, um grande amigo, Aderbal Ramos da Silva, que dizia: a dor ensina a gemer. Isso. Então, segurança inteligente. O que se pede é que nós tenhamos segurança e segurança inteligente, com os recursos tecnológicos de que dispomos. Né? E as câmeras de vigilância são apenas uma pequena etapa disso. Né? Podemos ir adiante? Só que voltando ainda à segurança, você imagina a segurança sem indicador. Pois é. E já houve fraude aqui no Brasil em indicadores de segurança, como, por exemplo, número de assaltos a banco num determinado ano no estado de São Paulo. Casualmente era o ano eleitoral. Então, o indicador não era o confiável. O da polícia era um, e o da FENASEG, Federação Nacional de Seguros, que também registra e paga o seguro do assalto a banco, era outro. Era diferente. Ou seja, daí a confiabilidade, daí a necessidade do observatório. Ou seja, um órgão autônomo que possa rastrear a fonte, o resultado, para que os indicadores sejam realmente tão válidos e confiáveis quanto possível. Estímulo cultural, é lógico, isso aí é algo que tem que ser feito de maneira a compreender a diversidade de um continente como é o Brasil, né? Multiétnico. Né? Basta olhar Santa Catarina. Né? Isso aqui é um parque temático quase mundial. Né? Uma agricultura sustentável, você imagina, só a evolução, um indicador simples. Você imagina o que tinha de veneno numa maçã bonita, produzida em Santa Catarina há 20 anos, e o quanto ela está mais limpa em matéria de agrotóxico pelas exigências de mercado. Sim, porque o consumidor está exigindo isso, a empresa, quem comercializa isso, está comprando só com garantia de procedência, e tudo isso é uma cadeia... Certificação. Certificação. Ou seja, eu quero saber a rastreabilidade, não só do indicador, mas também do produto. Isso tudo vai fazer convergir a administração pública para o indicador, para a consciência, não é o governador, não é o prefeito, não é a autoridade, nem o secretário que vai chegar no indicador. É preciso que a equipe seja motivada, seja corrigida e seja premiada. Isso significa remuneração. Não é que só a remuneração resolva, mas também a remuneração. A sua promoção tem que ficar condicionada à satisfação de índices que são criados com o seu conhecimento, com a sua participação, com a participação da ONG, das OCIPs, que hoje enriquece a nossa sociedade. Né? Vamos adiante. A integração viária, né? Nós que estamos vivendo aí, não apenas em Florianópolis, mas em várias cidades, até de porte médio do Brasil, dificuldades de... A utilização do mar, esse é um assunto bem catarinense, né? E mais ainda do seu litoral, é evidente. Mas a utilização do mar como meio de transporte, principalmente transporte urbano, numa região como a do litoral catarinense, é uma exigência que a administração pública deve prover. Não quer dizer que sejam veículos do governo, mas é um dos objetivos fundamentais para que a administração pública vença. Finalmente, tínhamos ali ampliação das relações com o mundo. Né? Nós estamos conversando no dia seguinte à visita, né, controvertida do presidente do Irã, né, Ahmadinejad. É difícil até pronunciar, né? Mas professor Espiridião, a minha ainda mais com alguma ascendência oriental, né? Ainda que o persa não seja árabe. Mas, independente das críticas que se possa fazer, você pode criticar, você pode discordar do que ele faz, mas independente da crítica que se possa fazer, nós temos que reconhecer que só a negociação é que pode reduzir ou eliminar os conflitos. O diálogo, né, em si. E o diálogo
mais necessário não é entre pessoas que pensam Iguais. de maneira igual. Evidente. Você nem precisa conversar, pode ir para o boteco, pode ir para o jogo de futebol. O diálogo importante é entre os diferentes. Esse é o que constrói. Podemos concluir? É o próximo. Próximo. Eu vou, concluindo aqui, vou deixar um recado sobre o sucesso que eu desejo para todos nós. Não sei qual é o tempo que a... Temos que a ainda gente alguns dispõe minutos ainda. aqui. Eu vou deixar aqui como resultado, como sucesso que eu desejo para todos, uma frase do Ralph Waldo Emerson, que vale para todos nós, aí já fora da administração pública. Rir muito e com frequência. Conquistar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Granjear o apreço de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza. Descobrir o que há de bom nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor, quer por uma criança sadia, por um pedaço de jardim ou por uma condição social redimida. Saber que uma vida respirou mais facilmente porque você viveu. Isto é ter sido bem-sucedido. E é o sucesso que eu desejo para todos. Porque quem está nos assistindo, de uma forma ou de outra, está motivado a discutir, debater a administração pública. O que nós fizemos aqui? Este conjunto de slides, que se fosse apresentar de maneira didática cada um deles, demandaria muito mais tempo, esse conjunto. Esse conjunto de slides você vai tornar disponível. Seguramente. Eu até vou, antes de passar a palavra para uma saudação de encerramento mesmo, eu quero lembrar que para que você possa, inclusive, certificar-se, você, aluno que está nos assistindo, que vai assistir mais tarde, vai baixar, vai baixar o arquivo lá do ambiente virtual, para que você possa certificar, você deve encaminhar as atividades de aprendizagem e as instruções estão no endereço www.oficinascad.ufsc.br, que é onde estão todas as palestras anteriores, onde estará esta palestra disponível, e inclusive os arquivos da apresentação. Eu tenho só uma pergunta. A mim. Ali onde estão aqueles indicadores, nós chamamos 2. Isso. Mas tem o site www.comunidades sustentabilidade, onde o aluno poderá acessar cada um deles e saber como cada um daqueles conjuntos de indicadores foram gerados e como é que eles são operacionalizados e utilizados. Seguramente, até pelo tempo que nós não temos até que não disponível, teria não como tivemos apresentá-los, né? Mas também de acordo com o interesse de cada um também. Seguramente. Então eu quero reforçar a necessidade de você encaminhar as atividades de aprendizagem e observar as instruções que estão lá no endereço www.oficinascad.ufsc.br. E como hoje a gente aproveitou ao máximo a presença do professor Espiridião Amin Elô Filho aqui conosco, também não houve um espaço para interatividade, para as questões que porventura vocês que estão nos assistindo ao vivo tivessem para formular ele. Mas eu tenho certeza que se forem encaminhadas pelo ambiente virtual, faremos chegar ao professor Espiridião para responder, esclarecer algum comentário, alguma dúvida que porventura você não tenha tido esclarecida a partir da apresentação. Reforçar mais uma vez a nossa saudação também aos alunos que começaram no dia 16 de novembro o Programa Nacional de Administração Pública, o PNAD, e deixar aí mais 2 minutinhos para o nosso convidado aqui falar sinteticamente como é que ele enxerga que estas tendências da administração pública refletirão, sobretudo, na formação dos nossos administradores hoje, das pessoas que daqui a pouco vão estar trabalhando com os indicadores, vão estar compondo observatórios, talvez, seguramente, para controlar e ajudar a administrar a sociedade. Veja bem, eu acredito, pela experiência que tenho, pelo que eu tenho observado, que nós vamos caminhar por aí. Não vejo como a administração pública possa melhorar sem que ela adote como norte, como rumo, a gestão por indicadores. Que indicadores são? São indicadores que vão ser construídos, indicadores que não existem ainda, formas de medição. Imagine só na área da segurança pública, quantos indicadores poderão surgir. Na área da saúde já evoluímos bastante, na área da educação estamos caminhando,
Na área da renda, é fundamental. Não existe evolução, não existe sustentabilidade sem geração de renda. E sem geração de renda sustentável. Que não seja uma renda a partir da simples extração de bens, e o pior, bens não renováveis da natureza. Então isso não existe. Não há outro caminho, a meu ver. Eu coloquei aquele ponto de interrogação até por uma questão de ninguém é dono da verdade. Se é assim que nós vamos caminhar, nós temos que nos preparar. Quem já é servidor público, quem já é agente público, quem pretende ser, em qualquer nível, agente público, tem que ajudar a desenvolver esses indicadores. E tem que ajudar a coordenar uma ação que fixe indicadores, fixe metas numericamente expressas, motive, estimule e crie formas de correção e de recompensa. Portanto, voltando àquele funcionograma que eu apresentei muito rapidamente, aquele funcionograma vai ser a minha tese de doutorado. Claro que vai ter que ter muita fundamentação teórica, muita metodologia para demonstrar, mas ali está escrito o que é e para onde vai a administração pública, a meu ver. Como nem todos nós podemos assegurar que não será um pouco diferente, o modelo vai ter várias adaptações no tipo de indicadores, naquilo que é importante para esta sociedade, ou é mais importante para aquela outra sociedade. Isso vai depender da cultura, das circunstâncias, do momento social, econômico, político, cultural que vive. Mas, sendo assim, administradores, agentes públicos, servidores, todos temos que observar, criticar e ajudar a construir esse modelo. Ele não está pronto. Ele é uma tendência. E me parece que vai ser a tendência dos próximos anos para dar à administração pública resultados em termos de gestão pública comparáveis àquilo que a administração privada tem feito. A administração privada tem caminhado sobre resultados. Os resultados da administração privada têm uma certa natureza. Na administração pública, eles têm outra natureza. E essa preocupação é muito mais recente. A fixação do resultado, a tradução em números. É há menos de 20 anos que nós estamos trabalhando nisso. Então, temos uma longa caminhada de criação. O que nós estamos tratando aqui não é de um prato feito, é de uma tendência que, nela acreditando, todos nós podemos, no seu aperfeiçoamento, apostar. Se eu tiver sido útil seguramente para estimular essa curiosidade, eu estou feliz. Fico muito contente. E se eu puder, em função das perguntas, das críticas, das observações, passar alguma informação ou confessar a minha ignorância, farei isso com a maior alegria. Muito bom, foi satisfação, foi um prazer tê-lo aqui nesse programa que conversamos, mais ouvimos do que falamos, mas foi muito... O que é difícil com Áureo, viu? É muito difícil mas isso acontecer. Foi essencial para a gente aproveitar e conhecer essa perspectiva mesmo, essa tendência, ou uma das tendências que a administração pública vai ter, seguramente foi uma grande aula do nosso professor Esperidião Amilô Filho e mais esta teleconferência do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Forte abraço para o senhor, muito obrigado pela sua presença e participação, obrigado a você que nos acompanhou também e até a próxima oportunidade.